de janeiro. Os irmãos que estão nos acompanhando em todos esses cultos, eu não lembro assim exatamente o dia, eu lembro que nós começamos em janeiro esse estudo. Agora, saber exatamente a data, eu não marquei não. Mas o tema, os irmãos já sabem, né? Quem sabe? O tema. Sabe? Lembra? Quem lembra? Qual o tema desse estudo que nós estamos estudando? Qual é o assunto, o tema? Olha. Resgatando os valores cristãos. Quarta-feira que vem eu vou perguntar de novo. Então, nós estamos tratando do fruto do Espírito, não é isso? Primeiro, nós estamos tratando primeiro essa parte. Na verdade, são 7. As manifestações do Espírito são 7. E eu vou mostrar para os irmãos aqui. Mas só que nós estamos ainda na primeira parte. Na primeira manifestação. Nós estamos na primeira, falta 6 ainda. E a primeira manifestação é o fruto do Espírito, né? Ele se manifesta na vida do crente e através do crente. O Espírito Santo manifestando-se na vida do crente e através do crente, por meio, primeiramente, do seu fruto, o fruto do Espírito. Então, agora que nós iremos para como eu falei para vocês, das 7 manifestações do Espírito, nós temos aqui a primeira manifestação, ou seja, as 7 manifestações do Espírito, né? Primeiro nós temos o fruto do Espírito. Depois, os dons que são operados pelo Espírito. São os dons espirituais. Depois, em terceiro lugar, nós temos o louvor e a ação de graças que são inspirados pelo Espírito. Em quarto lugar, o ensino do Espírito. Em quinto lugar, a direção do Espírito. Em sexto, a vida de fé, que é realizada pelo Espírito. E em sétimo e último, a sétima e a última manifestação do Espírito, a intercessão do Espírito. Nós estamos ainda na primeira manifestação. São 7 as manifestações do Espírito. Irmãos, guarda aí, tá? São 7. Vocês guardam aí. A primeira manifestação do Espírito é o fruto do Espírito. Repita assim comigo: o fruto do Espírito. Segunda manifestação, os dons espirituais. Mais fácil assim, né? Porque falar os dons que são operados pelo Espírito já fala direto os dons espirituais. Terceiro, a oferta de louvor e ação de graças. Isso. A oferta de louvor e ação de graças. Aí no caso que são operados ou que são inspirados pelo Espírito. Quarto, o ensino do Espírito. Quinto lugar, a direção do Espírito. Em sexto, a vida de fé que é realizada pelo Espírito. Ou somente a vida de fé, tá? Assim mais fácil, né? A vida de fé. Diga assim comigo: a vida de fé. Em sétimo e último lugar, a intercessão do Espírito. Qual é o tema do assunto, do estudo que nós estamos estudando? Qual é o tema? Aí começando por essas 7 manifestações do Espírito. Porque é necessário, há uma necessidade de se resgatar os valores cristãos. Nós vemos que há essa necessidade, é uma necessidade. Porque nós vemos que temos muitas coisas boas, né? Que nós precisamos buscar, muitas coisas que nós mantemos. Porque uma coisa é você receber algo de Deus.
E outra coisa é você manter aquilo consigo, né? Você recebe o batismo, você recebeu o fruto do Espírito, né? Que é a primeira manifestação do Espírito, o seu fruto. Agora você tem que manter. E tudo que recebemos de Deus é mantido através do nosso viver, da nossa vida. Tudo que você recebe de Deus, é através da sua vida que você vai manter aquilo. Então não é uma tarefa tão simples assim, né? Para você cultivar o fruto do Espírito no seu dia a dia, né? Que são manifestados, o fruto do Espírito, ele é expresso, ele é manifestado de 7 maneiras, né? Através de 7 elementos, 9 partes, né? Que é o amor, a alegria, paz, aí vai, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, acho que ficou para trás já, mas eu estou contando, não sei se eu estou contando na ordem aqui, e vai, fidelidade, depois vem mansidão e, por último, domínio próprio, tá? É melhor, essa expressão domínio próprio, ela é mais apropriada para o fruto do Espírito do que aquela chamada de temperança. Domínio próprio, essa expressão, essa palavra, ela tem um sentido mais apropriado. Então, aí nós encontramos isso em Gálatas, né? Que nós já lemos lá no capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que pode ser também invertido, esse texto aqui, essa palavra pode ser traduzida por fidelidade, tá? Fidelidade. Não é aqui a fé salvífica, a fé para a salvação, mas fidelidade, mansidão e temperança, aqui diz, mas eu prefiro a palavra domínio próprio. Então nós estamos aqui no finalzinho aqui, terminando essa parte aqui do amor, e nós vamos entrar para a alegria. Nós estamos no finalzinho aqui, né? Estamos no finalzinho aqui. Aqui diz assim, ó: o fato desta unidade cria uma obrigação, né? Está falando aqui da unidade dos crentes. Eu já estou dando uns pulos aqui, tá? Mas para não repetir muita coisa, para não ficar repetindo algo muito repetitivo. O fato dessa unidade, essa unidade está se referindo à unidade da igreja, à unidade dos crentes. Jesus compara a unidade da igreja, a unidade dos crentes, ele compara a unidade da Trindade. Isso é muito profundo. Imagine como entender a unidade da Trindade, né? Deus, ele é uma unidade composta por 3 partes, né? 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que eu não quero entrar aqui em detalhes sobre a Trindade, né? Porque quando a gente fala de Deus como pessoa, nós não podemos entender no sentido comum do termo pessoa. Como nós, seres humanos, somos pessoas, constituídos de corpo, alma e espírito. Deus não é assim. Quando fala que Deus é uma pessoa, está falando de um ser que possui atributos de personalidade. Um ser que pensa, um ser que fala e um ser que age. Nesses termos, entendeu? É nesses termos que estamos falando de Deus como uma pessoa, uma personalidade. Não como o Pai tem corpo, alma e espírito, o Filho tem corpo e espírito. A ira de Deus tem a forma. O Filho, que se tornou ser humano, ele possui 2 naturezas. É diferente. O Pai é somente Deus e o Espírito Santo é somente Deus. Mas o Filho é Deus e homem. Ele é eternamente, porque a encarnação é um ato perpétuo. Ele não deixou de ser Deus para ser homem, e quando ele voltou para a sua glória, ele não deixou de ser homem para só ser Deus. Entendeu? Ele é o Deus homem, eternamente.
Mas não homem como nós somos, né? Sujeito ao que nós... Não, ele é um ser humano agora perfeito, glorificado. É uma natureza humana glorificada. Não como a nossa, que ainda não foi, o nosso corpo ainda não foi regenerado, né? Ou seja, nosso corpo ainda não foi imortalizado, glorificado. Nós passamos pela regeneração, mas se referindo à nossa natureza espiritual. Nosso espírito recebeu vida. Nós nascemos de novo, recebemos a vida de Cristo. Mas, falando aqui o fato desta unidade, cria uma obrigação para todo crente amar um ao outro, com compaixão não menor do que a de Cristo, que por eles morreu. Nós temos dificuldade, né? Nós temos dificuldade. Por que nós temos dificuldade de amar o nosso irmão? Por que um crente tem dificuldade de amar o seu irmão, a sua irmã? Por quê? Porque nós temos que fazer esforço para isso. E aí nós pensamos que nós temos que amar com o nosso amor. Não é com o nosso amor. Nós amamos, devemos amar os nossos irmãos com esse amor que Paulo fala aqui em Gálatas. O amor divino, não humano. Por isso que nós falamos, é impossível um ser humano amar o outro. Não é impossível. É necessário e é um mandamento. Um novo mandamento vos dou. Se não fosse possível, Jesus não estaria dando esse mandamento, né? Agora falamos, é impossível. Por quê? Porque nós queremos amar com um amor humano. E é para nós amarmos com o amor de Deus, que Paulo disse que foi derramado. O amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor divino. O amor divino na vida do crente, né? Manifestado na vida do crente e através da vida do crente. Aqui diz assim, para nós irmos para os finais aqui, para nós entrarmos para outro aspecto que é a alegria. Aqui diz assim: se tal amor fosse realmente manifesto entre os cristãos, Cristo declarou que, como um resultado certo, o mundo viria a conhecê-lo e a crer nele. Abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículos 21 a 23. Abra sua Bíblia. Olha, o mundo viria a conhecê-lo e a crer nele. Quando? Quando nós amarmos de fato uns aos outros. O mundo conhecerá a Jesus Cristo, o mundo crerá nele para sua salvação. Quem achou pode ler. Cadê o microfone aí? Será que esse aqui está? João capítulo 17, versículos pode pegar aqui, Tiago. Tem aqui alguém, porque não tem pilha aqui, tem que colocar pilha. Sem pilha. Sem pilha não vai. É igual o crente que é o Espírito Santo, não vai chegar no lugar bom. Assim é esse negócio aqui, não funciona. O crente sem o Espírito Santo não funciona. O crente sem a presença do Espírito Santo não funciona. Assim é esse microfone também, sem pilha, não funciona, porque é energia. O Espírito Santo é a vida de Cristo no crente. Então, é Ele que nos, dá vida, é a energia, o poder de Deus na vida do crente. E Ele é Deus, Ele é uma pessoa divina, não é uma força incomum, como diz aí. Esse de Jeová fala que Ele é a força ativa de Deus. Não, Ele é uma pessoa, porque Ele se identifica como uma pessoa na Bíblia. Ele fica batendo nada, né? Mas quem achou pode ler. Capítulo 17, versículos 21, a partir do versículo 21 até o versículo 23. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhe disse: glória que a mim deste, para que seja um, como nós somos um. E eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, a mim,
e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Verso 24. Não, até o 23. Até o 23 que fala, o versículo 21 fala para que eles creiam, né? Tu me enviaste, e o versículo 23 fala para que eles conheçam, né? Para que o mundo conheça, né? E tu me enviaste. Então, duas palavras, né? Crer e conhecer. De que maneira que o mundo vai conhecer a Deus? De que maneira que o mundo vai conhecer e crer em Jesus Cristo? Através do amor. Através do amor dos crentes, de uns para com os outros, né? A igreja, quando os crentes realmente demonstrarem de fato que eles têm amor uns para com os outros, ou uns pelos outros, aí o mundo crerá e conhecerá. Crerá que Jesus Cristo é o Filho de Deus e também conhecerá, né? Crerá que Jesus foi enviado pelo Pai e conhecerá também que Jesus foi enviado, né, pelo Pai para ser o Salvador da humanidade. Então, crer e conhecer. Para que o mundo conheça, creia e conheça que Jesus foi enviado pelo Pai para ser o Salvador da humanidade, é preciso que eles vejam esse amor, o amor de Deus vivido pelos crentes, vivido pela igreja. Então, nós vemos aqui que tudo é prático, né? Tem nada de teoria aqui. Tudo é na prática. Então, o mundo precisa ver. Possuir e manifestar a compaixão de Deus, possuir e manifestar a compaixão de Deus, não é algo opcional. Olha aí, possuir e manifestar a compaixão de Deus não é algo opcional, não é uma alternativa, não é uma opção, é uma ordenança de Cristo. Duas coisas: possuir e manifestar. Ou seja, possuir quer dizer ter o estado do ser, né? E depois manifestar é a ação do ser. Nós vemos que tem, né, o estado, o verbo ser e o verbo agir. A estada ou a estadia da compaixão de Deus na vida do crente e a ação, o crente manifestando essa ação, manifestando essa compaixão por meio de sua vida. Isto é igualmente essencial para os cristãos em suas vidas, ou o mundo nunca conhecerá ou crerá em Cristo. Então, às vezes, nós queremos que o mundo conheça e creia em Cristo de muitos outros meios, de muitas outras formas, mas é somente por meio do amor. Quando nós demonstrarmos compaixão pelas almas, quando nós demonstrarmos compaixão pelas almas e manifestarmos o amor de Deus em nossas vidas, em nossas atitudes e ações. À luz de tão deplorável desunião entre os cristãos, pode ser questionado se o mundo jamais tenha tido uma oportunidade passageira de conhecer ou de crer. Imensurável é a eficácia e a atração que os outros têm por um amor cristão puro. E para aquele que ama dessa forma, a satisfação jubilosa está além da expressão. Pouco espanto causa o fato do apóstolo afirmar que o amor é supremo e o dom a ser desejado acima de todos os outros. Nem é esse amor outro além do próprio amor a ser listado como o primeiro entre os elementos que compõem o fruto do Espírito. Aquele que ama com a compaixão divina, bebe do vinho do céu e passa realmente pela experiência ao êxtase que constitui a felicidade de Deus. Então, nós vamos agora para um outro aspecto do fruto do Espírito, para uma outra característica, que é a alegria. Mas o amor deve ser vivido na prática.
né? O apóstolo Paulo diz assim: seja o amor não fingido, porque tem pessoas que conseguem fingir que amam, mas não tem como imitar. É impossível imitar o amor divino. Ou o cristão vive o amor divino, ou ele possui esse amor e vive esse amor, ou ele não possui e não vive. Paulo diz: o amor seja não fingido, porque o que nós vemos nos nossos dias é as pessoas fingindo que amam, mas como é uma virtude, logo a pessoa é desmascarada, porque ninguém pode fingir que tem alguma virtude, ou ela tem ou não tem. Ninguém pode fingir que ela tem alguma virtude, alguma boa qualidade. Aí não tem como. Ou ele tem essa virtude, ou ele não tem. Ou ele possui o amor de Deus, ou não possui. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, a pessoa será desmascarada. Agora vamos para o segundo aspecto, ou a segunda característica do fruto do Espírito, que está aqui em Gálatas, né? Que é o gozo, ou alegria. Essa palavra, gozo ou alegria, ele está aqui, ó. Essa palavra é a excitação emocional, alegria e prazer, olha, por causa das bênçãos recebidas ou esperadas para si mesmo e para os outros. É essa alegria, não é a alegria do crente, que se origina no crente, é a alegria divina. Aqui é tudo de Deus, manifestado na vida do crente e através do crente. Então essa alegria aqui é a alegria de Deus. O que é? Eu acabei de ler aqui, ó. Essa palavra no grego é chara, a excitação emocional, alegria e prazer por causa das bênçãos recebidas ou esperadas para si mesmo e para os outros. Será que nós nos alegramos? Quando é fácil você se alegrar quando você recebe uma bênção que você estava esperando há muito tempo, né? É fácil, você sente grande alegria. Mas essa alegria divina não é só quando você se alegra por alguma bênção recebida da parte de Deus, mas você se alegra também, essa alegria divina faz com que você se alegre também pelas bênçãos de outros. Quando você vê outras pessoas serem abençoadas por Deus, você sente alegria, e é grande alegria. Mas o que está acontecendo é o contrário, né? Está acontecendo é o contrário. Quando o irmão vê outro irmão abençoado, olha que coisa tremenda. Tem um irmão, vou falar assim, irmão, né? Irmão viu outro irmão, não vou contar esse outro irmão quem é, tá? Um exemplo, dois eu conheço, os dois, não é daqui, mas eu conheço. Esse irmão, ele comprou um carro, parece que é um Renault Clio, sedã. Comprou um zero, tirou na 0 km. Comprou um sedã, você conhece, né? O Clio, vocês conhecem, a Renault. O Clio sedã, um carro bonito. Ele comprou zerinho, foi lá e comprou, carro muito bonito. E outro irmão viu ele com esse carro, sabe o que esse irmão falou? Esse carro não presta. falou para o outro irmão. Em vez de ele falar assim: ô irmão, você estava com um carro esses dias, com um carrinho mais ou menos, agora está com um carro bonito, né? Bom, não, esse carro não presta, rapaz. Isso aí, sim, esse carro não presta, rapaz. Não vale nada esse carro. Porcaria de carro. Esse carro novinho, rapaz. Rapaz, se falasse para mim, eu falei que eu vou esse irmão, não ia falar quem era, quase falei. Esse irmão, quase me saiu. É meu cunhado que pregou aqui, né? Pronto, já falei. Se fosse eu já sou diferente, a minha esposa me conhece. Se ele falasse para mim isso aí, eu falava que não presta você, rapaz.
Você que não vale a comida que come. Eu falaria, irmão, não é possível um negócio desse. Como que o irmão fala pro outro que o carro dele não presta, um carro novinho, zerinho? Primeira vez que ele viu o carro, já falou, esse carro não presta. Como que ele sabe disso, que o carro não presta? E ele tem um? Para ele falar isso, ele tinha que ter um. Pelo menos ele tinha que ter um, ter dado em um, né? Não. Podemos fazer isso. Temos que nos... Ô, irmão, carrão, hein, irmão? E não seja hipócrita. Se você não tem o que falar, elogiar, você está errado. Não seja hipócrita também, né? Se você falar, carro, né? Esse carro não faz nada, mas vai falar para o irmão, que carro não sejamos hipócritas. Se nós não temos o que falar, ficamos calados. Ficamos um pouquinho fechados. Porque às vezes ele vai falar, vai criticar, vai falar mal do irmão, ou de qualquer outra bênção que ele recebeu de Deus, ou ser fingido, hipócrita. Não, também não. Se você não gostou daquele tipo de carro, ou daquela bênção que aquela pessoa recebeu, fique quieto. Deixa ele se alegrar sozinho. Se você não quer se alegrar com ele, deixa ele se alegrar só. Não é verdade? Agora vai deixar o irmão triste. O irmão ficou triste. Só que o meu sobrinho deu uma lambada desse irmão. Coitado do irmão. Olhou. Assim, uma lambada no clima, né? Ele foi conversar com o meu sobrinho lá e cada vez que ele falar para o meu sobrinho no carro do pai dele, então, aí pode até querer mais palavras, né? Então, ele poderia muito bem ter ficado quieto, né? Mas a alegria, ela é uma alegria e prazer. Alegria e prazer por causa das bênçãos recebidas e esperadas, né? Ou esperadas para si mesmo e para os outros. Né? Vamos mudar aqui. Olha, aqui nós estamos vendo aqui um sentido, né? Que tipo de alegria é essa? Nós estamos dizendo que tipo de alegria é essa que nós estamos estudando. De igual modo, a alegria, que é o segundo elemento listado no fruto do Espírito, não é outra coisa senão a alegria celestial de Deus, que passa através do Filho de Deus ou produzida nele. Essa alegria ela passa através de nós ou ela é produzida dentro de nós. Ela não é uma alegria humana. Olha, essa alegria aqui não é uma alegria humana. Ela tem a sua origem em Deus, ela é divina. Ela faz parte da natureza de Deus. Ela não é uma alegria humana estimulada ou aumentada pela influência divina. Não. É a própria alegria do Espírito e de Cristo e do Pai. Ela é a própria alegria de Cristo, né? Do Espírito, de Cristo e do Pai, operada como uma experiência no crente. Neemias declarou. O que Neemias declarou lá em Neemias capítulo 8, versículo 10? Eu quero que os irmãos leiam a Bíblia, porque nós estamos aqui para isso, para ler a palavra de Deus. Neemias capítulo 8 e o versículo número 10. Quer utilizar? Quem achou? Vamos ler. Alguém achou aí? Neemias capítulo 8, versículo 10. E disse-lhes mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Olha, a alegria, Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Diga assim comigo: a alegria do Senhor, é a nossa força. Mais uma vez, a alegria do Senhor, é a nossa força. Olhe para seu irmão.
Você é um crente alegre? Pergunta para ele. Pergunta aí, Tiago, vamos lá aí. Se ele é um crente alegre. Se ele é um crente alegre, então ele é um crente forte. O crente triste é um crente fraco, né? A pessoa só anda olhando para o chão. Não, o crente tem que ficar olhando para o chão. Pastor Judá, você é um crente alegre? Sou. Independentemente das circunstâncias? Sim. Independentemente da situação que o senhor está passando, vivendo, dependendo do momento que o senhor se encontra? Sim. O crente, ele deve ser um crente, ele deve ter a alegria de Deus em sua vida. Porque essa alegria, ela é uma energia poderosa que motiva o crente a andar para a frente e não ficar marcando o passo, ficar patinando. Não, ficar andar. O mundo, a alegria do mundo é uma orelha malvediça. Ele pensa que está descendo. Ele está afundando. Essa é a alegria do mundo, a alegria passageira, a alegria ilusória, né? Enganadora. Essa é a alegria do mundo. Mas a alegria de Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Olha aí. E esta verdade permanece para sempre. E é uma verdade, né, eterna. Sobre a alegria divina que é comunicada, Cristo disse. O que ele disse lá no capítulo, João capítulo 15, versículo 11? Eu não vou ler não, quero que vocês leiam. Porque já está escrito aqui. Nesse texto aqui. Olha aí. Sobre a alegria divina que é comunicada, Cristo disse. Ele disse isso lá em João capítulo 15, versículo 11. O que ele disse? Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Capítulo 5, versículo 11. O apóstolo João, por ter declarado o fato da comunhão entre Deus, o Pai e Filho, o apóstolo João, por ter declarado o fato da comunhão entre Deus, Pai e Filho, e o crente, afirma. O que ele afirma lá em 1 João capítulo 1, versículo 4? O apóstolo João, por ter declarado o fato da comunhão entre Deus, né, Pai e Filho e o crente, afirma. Ele afirma lá em 1 João capítulo 1, versículo 4. O que está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 4? Pode ler. Quem achou, pode ler. Sim. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Versículo 4. Todinho, você leu o 4 todinho? Já, né? É só isso, então. É só isso que está declarado. É isso mesmo. Para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo se cumpra, né? Não está achando? Não, é nas cartas. Eu falei 1 João, né? Capítulo 1, versículo 4. É a primeira carta de João. Agora, quando a oração é realizada em toda a sua bênção, a alegria será completa. A alegria só será completa quando a oração do crente for realizada em toda a sua bênção. Então, lá em João capítulo 16, versículo 24, o que está escrito lá? Leia. João capítulo 16 e o versículo de número 24. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Olha aí. É isso mesmo. Então, para que a vossa alegria se cumpra, né? A alegria completa. Quando a oração é realizada em toda a sua bênção, a alegria será completa. Então, quando você pede algo para Deus e você recebe aquela bênção, né? Você sente grande alegria. Você já sentiu alegria por algo que você pediu para Deus e você recebeu? Você sente alegria? Não é possível. E algo para Deus e ele também foi ficar triste. Não tem como, né? Quando você recebe algo de Deus, que você vinha pedindo para Ele, quando você recebe, você sente alegria. O que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8? O que está escrito lá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 8. Ao qual, não havendo visto, a mais no qual, não o vendo agora,
mas crendo vos alegrais com gozo infetável e glorioso. A quem, sem o ter visto, né? Diz assim nessa versão, a mais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória. Olha, essa versão aqui essa aqui é ele deu na corrigida, essa aqui é a atualizada, mas isso só muda, é a mesma mensagem, só muda né, a maneira de expressar o pensamento, a ideia, a alegria. Então, Pedro está falando que assim como ele creu vendo o Messias, vendo a Jesus, vendo o Cristo, ele viu, ele tocou, né? Ele pôde conversar com Jesus, tocar em Jesus. Antes e depois da sua, né? Antes da sua morte e após ele ter ressuscitado. Ele viu Jesus, ele andou com Jesus, ele foi discípulo de Jesus. Foi um dos seus discípulos durante os 3 anos e meio do ministério de Cristo na terra. E depois que Jesus ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias com Jesus. Antes de Jesus ascender aos céus. 40 dias. Por espaço de 40 dias. Diz Lucas. E Pedro está falando, ele diz assim, a quem, ele está se referindo a nós, os cristãos, sem o ter visto, a mais, nós amamos a Jesus sem termos visto. Quem aqui viu a Jesus? Quem aqui? Eu nunca vi Jesus. Quem aqui? Levanta a mão. Ninguém aqui viu Jesus. Quem já viu Jesus aqui? Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi a Jesus. Mas eu amo de todo o meu coração. Porque eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele é um ser real. E Pedro continua, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória. Olha que coisa tremenda, né? Agora, por quê? Por que essa experiência? Por que essa certeza, essa convicção? Porque o Espírito de Cristo habita em mim e você. A presença do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você que nos dá essa certeza, essa fé, essa convicção de que Jesus, Ele é um ser real, que Ele existe de fato. Somente a alegria divina, aí tem uma palavra grega que eu não sei o que é, ou infinitamente plena. É infinitamente plena. Grandes erros têm sido gerados por artistas que esboçam seus retratos imaginários de Cristo. Uma empreitada atrevida à luz de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O que diz lá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Veja o que diz, e quem achar, primeiro, leia. Para nós ganharmos tempo, já faltam 10 minutos para nós, né, irmos para os nossos lares. 5,16? É. Assim que, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Até o 16 terminou? É só até aí. É isso que o Paulo está falando aqui. Então muitos ficam aí querendo, né, desenhar Jesus, escrever isso, né, um quadro, pintar ele e tal, mas ele não é. Jesus não é nenhum desses que estão pintando por aí. E tem crente que fica, né, olha que Jesus bonito, mas não é o meu Jesus. Né? Não é. Paulo diz que ainda que nós tenhamos o conhecido segundo a carne, ele não é mais como, ele é um ser glorioso. Quando João ouviu na ilha de Patmos, João caiu como morto. João, pum! Quando viu aquele ser, né, no meio dos 7 castiçais de ouro, João não resistiu à glória e à beleza de Jesus. Quando ele viu aquele ser glorioso, aquele ser maravilhoso, cheio de glória e beleza, formosura, João olhou e na hora caiu sem forças, caiu como morto. Não caiu morto, mas como se
estivesse morto, sem força, perdeu suas forças. E Jesus vai lá e pega na mão dele e levanta ele. Jesus pega João pela sua mão direita, a sua destra. Jesus vai lá com a sua mão direita, levanta João e diz: João, não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último. Não é para ter medo. Mas não tem como, né? João ficou com medo. Tanto medo que pensou que ia morrer. João falou assim: eu vou morrer. Ele viu a Jesus, viu a Deus. Jesus é Deus. Estou morto. Olha, esforço, diz aqui, né? Pelo qual eles têm parecido disputar com os outros na descrição da angústia e da tristeza. Para eles, Cristo era somente um homem de dores e que sabe o que é padecer. Está lá em Isaías capítulo 53, versículo 3, mas vamos caminhar. Mas os discípulos a quem ele falou e que o haviam acompanhado por todos os 3 anos e meio de ministério sabiam muito bem ao que ele se referia quando falava de sua própria alegria, como seus escritos dão testemunho. Ao mostrar as mesmas características gerais do amor, igualmente a alegria divina não pode ser aumentada ou diminuída pelo comando da vontade humana. Igualmente certa é a evidência de que tal alegria não pode ser imitada. Nenhuma virtude divina pode ser imitada. Por isso que Paulo fala: o amor seja não fingido, a fé seja não fingida. Então nenhuma qualidade, nenhuma virtude divina deve ser ou pode ser imitada. É isso que nós estamos estudando, né? Os valores, resgatando os valores cristãos. Então, a alegria celestial no coração se constitui num atrativo mais eficaz do que pode ser dito. Ela é um elemento altamente desejado por Deus no cristão. A alegria é o que mais Deus deseja para a minha e para a sua vida. É que nós vivamos uma vida cheia da plenitude da alegria de Deus. É o que mais Deus deseja. É o que mais... Quando você se entristece, Deus não fica alegre com a nossa tristeza. Deus também, por certo, se entristece. Deus se entristece? Como? Como que Deus se entristece? Deus possui essas emoções que nós possuímos? Não. Mas eu não estou falando do Pai nem do Espírito Santo. Eu estou falando do Filho, que tem uma natureza humana. É glorificada, mas é humana. Olha lá. Ou não seria providenciado por Deus para o cristão, como sempre acontece. É uma capacidade espiritual dada por Deus para ele ser capaz de sofrer com Cristo, com alguém que compartilha com ele do fardo de um mundo perdido. E todavia, tanto a alegria celestial quanto a tristeza divina, um aspecto do seu amor, devem ser experimentadas pelo cristão de uma vez ao mesmo tempo. O crente se entristece, ele se alegra na presença de Deus e se entristece por causa deste mundo perdido. Quando você vê as pessoas, né, nas trevas, vocês estão sabendo aí, todo mundo está sabendo aí da mulher aí que matou o menino lá no Rio de Janeiro, né? Pegou o menino na escola, vocês estão sabendo, né? Pelo menos pelo rádio, alguma coisa assim, né? Ou pelo menos alguém contar. Eu acredito que a maioria dos irmãos aqui estão acompanhando isso aí. O menino de 6 anos lá no Rio de Janeiro, lá, que a cidade toda, o estado do Rio de Janeiro ficou revoltado, o Brasil ficou revoltado com isso. Uma moça de 22 anos simulou que era a mãe do garoto e ligou na escola falando que alguém ia pegar o menino. E ela contou muita história que não dá para saber mais, né? Ela contou tanta mentira, mentiu tanto que já não dá para saber mais, mas eles sabem que ela matou a criança. Pegou a criança, levou no hotel que ela já tinha, né, reservado, no quarto, e asfixiou o menino, matou o menino por asfixia. Estrangulou o menino, matou a criança. E isso entristece, ou não entristece? O que esse menino tem a ver com se ela tinha alguma desavença com os pais da criança? A criança não tinha nada a ver. Uma criança de 6 anos, a criança foi com ela porque a criança a conhecia. A criança nem sabia, a criança saiu da escola
E a criança ainda questionou, falou que a criança ia passar no médico, ia ter consulta médica. E a criança ainda questionou, mas eu não estou doente. Minha mãe não falou nada para mim que eu ia passar no médico e tal. Questionou na escola, mas ninguém caiu a ficha, né? Por causa da inteligência maligna daquela moça. Sua inteligência era maligna. Era não, é. Uma inteligência maligna, diabólica. Ela fez um negócio que deixou todo mundo cego. Ninguém percebeu que ela ia matar aquela criança. Porque ela já tinha deixado tudo certo. Ela premeditou tudo. E isso está atrás. Imagine a família dessa criança, desolada, os pais, a família, os parentes, todo mundo está, né, triste. E nós nos entristecemos com essas situações que acontecem no nosso Brasil e e no mundo. Então, ao mesmo tempo que nós nos alegramos por servirmos a Deus, por termos a presença do Espírito Santo dentro de nós, pelas bênçãos que nós recebemos, sentimos alegria por estar aqui em comunhão com os irmãos, nos alegrando juntamente com os irmãos, vivendo na mesma fé, na mesma comunhão, trilhando a mesma estrada, né? A mesma vereda para o céu, o mesmo caminho. Estamos andando e sentimos alegria, mas ao mesmo tempo, não é uma coisa que dá lugar a outra. Ao mesmo tempo, você sente alegria e tristeza. Isso é muito interessante, né? Sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo. Alegria por uma parte e tristeza por causa dessas coisas que nós vemos, né, acontecer em nosso país, né? Olha aí. Se isto sugere uma contradição de termos, é somente no preceito das limitações humanas com respeito ao entendimento. É da natureza divina estar ambos, alegria e tristeza, ao mesmo tempo, e assim deve ser o crente espiritual, como um resultado do desenvolvimento das características divinas dele. Não ser neutro, porque um aspecto neutraliza o outro, mas estar ambos tristes e alegres, com a plenitude divina não diminuída, à medida que estas características são geradas pelo Espírito Santo. Leia para mim Filipenses capítulo 4, versículo número 4. Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 4. Esse aqui é o ensino da graça. É isso o que a graça ensina. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Olha aí. O apóstolo Paulo, né? Onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Quem sabe? Sabe, Tiago? Onde Paulo estava? Onde ele se encontrava quando ele escreveu essa carta? Sabe? Estava preso. Paulo estava na prisão. Agora imagine, né? Você numa prisão e preso sem motivo, né? Eles procuraram motivo em Paulo por causa do Evangelho. Eu estou preso por causa do Evangelho. Porque por ser um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Mas não tinha motivo para isso. Que mal que Paulo estava cometendo em pregar o Evangelho? Assim é hoje. Que mal que nós estamos cometendo para a sociedade, para esses ativistas, né? Para os ativistas gays, para o feminismo, né? Os ativistas aí, né? Os gays, né? Esse grupo aí do feminismo aí, né? Que mal que nós estamos cometendo para essas pessoas que eles não nos suportam, né? Eles não nos suportam. E eles estão querendo fazer de tudo para aprovar leis aí, para colocar nós na prisão, para pôr os crentes na cadeia, pastores e todos aqueles que falarem contra a sua prática, né? Mas não vai adiantar não. Então Paulo estava preso por pregar o Evangelho, né? Não sei se falar do amor de Deus é motivo de ir para a cadeia, de ser açoitado, não sei, né? Mas eles estão querendo aprovar leis para que eles possam ter legalidade para perseguir a igreja fisicamente. Então, primeiro uma perseguição constitucional
Depois, uma perseguição física. Essa é a estratégia de Satanás. Eu não sei se vai dar tempo, né? Eu não sei se a igreja vai ser arrebatado antes ou depois dessas leis serem aprovadas no Brasil. Mas que está uma guerra lá dentro e lá o negócio está fervendo. Está uma guerra terrível, né? Então Paulo diz: regozijai-vos sempre no Senhor. E ele estava preso. E ele repete: outra vez digo, regozijai-vos. Esse ensino é o ensino da graça. Não é o ensino do reino futuro. Está lá em Mateus, nas bem-aventuranças, que diz: bem-aventurados que choram. Não é para nós. E lá em Mateus, capítulo 5 ao 7, Jesus está trazendo ali é a lei do reino. Que reino? O reino futuro. Então quer dizer que todo aquele ensino ali não serve para nós? Não. Diretamente não se aplica à igreja. Porque são ensinos puramente legais. E a igreja, e Paulo diz: e vós não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Não é isso que está escrito ou não está escrito? Está escrito. Então, para aqueles que estiverem vivendo, né, durante o período, esse ensino que Jesus traz é para aqueles que, quando a igreja for arrebatada, esse ensino vai vir à tona. A mensagem do reino lá em Mateus capítulo 24, versículo 14 está lá. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim não é o fim do mundo, da destruição do planeta, mas o fim dessa era, essa presente. E vai começar uma outra era, que é o milênio, que é o reino propriamente dito. Tendo Jesus como rei teocrático, né? Filho de Deus e filho de Davi, o rei prometido para a nação de Israel e para todas as nações. Então, mesmo para os que choram, mas Paulo diz aqui, lá é para as pessoas do reino, mas aqui é para nós. Por que Jesus ensinou aquilo lá então? Por que Jesus ensinou aquilo? Porque ele veio para estabelecer o reino. Mas Jesus não veio primeiramente para morrer pelos pecados da humanidade? Não. Em lugar nenhum você vai encontrar ali no começo do seu ministério, Jesus só começa a falar da sua morte após ele ter sido rejeitado. Você nunca vai ver os judeus não rejeitou Jesus como Salvador, né? Mas já entrei para outro caminho aqui, né? Já entrei para outro lado aqui. Olha. Então, para nós, igreja, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, Paulo escreve: regozijai-vos sempre. Para as pessoas que estarão vivendo no período após o arrebatamento, aí esse ensino vai vir à tona. Mateus capítulo 5 ao 7, do capítulo 5 ao 7, vai entrar em vigor. Por que não está em vigor agora? Porque nós estamos vivendo o período da graça e não do futuro reino. A lei de Moisés, que é a dispensação mosaica, ou a economia mosaica, passou. Aí entrou a presente era. Mas como que pode? E essa presente era entrou quando? Após Jesus ter sido rejeitado. Aí ele introduziu um novo sistema de governo, de reino. É o reino da graça. E esse reino é compartilhado com os judeus e gentios, que formam a igreja. O reino da graça. Não estou falando uma igreja como um reino. Estou falando do reino da graça. A igreja não é o reino, a igreja é o corpo de Cristo, o noivo de Cristo. Então, vamos parar por aqui. E quarta-feira que vem nós vamos passar para o terceiro aspecto, ou a terceira característica, ou o terceiro elemento do fruto do Espírito: paz. É o que mais o mundo precisa. É de paz. Só que o mundo está procurando e buscando a paz em todos os lugares, menos
na pessoa. A paz não está em um lugar. A paz está em uma pessoa. Jesus fala assim: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Então a paz que o mundo precisa está não em um lugar, não em uma instituição, não em uma filosofia de vida, em uma ideologia humana. A paz que o mundo precisa está em Jesus, o príncipe da paz. Quarta-feira que vem tem mais.